Bem-vindos à 54ª aula, aula 54 de nossa escola tomista. Hoje será uma aula única, ou seja, não é um tratado exatamente, é uma antessala, é uma explicação dos dois tratados, do duplo tratado que virão a seguir. Hoje vamos tratar, em geral, os analíticos. Já disse e redisse muitas vezes que os analíticos de Aristóteles, a analítica de Aristóteles, divide-se em analíticos anteriores ou primeiros analíticos e em analíticos posteriores ou segundos analíticos. Pois bem, há duas coisas que quero tratar nesta aula, que será mais breve, creio. A primeira dessas coisas é que devemos voltar circularmente à nossa aula 10, ao documento de nossa aula 10. E depois, a segunda coisa é que voltaremos a uma crítica a João de Santo Tomás quanto à relação entre os analíticos anteriores e os posteriores. Crítica essa a que se seguirá a última afirmação desta aula, para que na próxima aula, então, tratemos efetivamente os analíticos anteriores. Pois bem, vejam que vocês têm um documento aí, o documento único desta aula. Está escrito lá dentro, ou seja, no texto, documento 1 da aula 10, é porque é o mesmo documento. É preciso voltar a ele, porque quando se fala de analítica, de analíticos, quer-se dizer que se está no âmbito da terceira operação do intelecto. Quando estudamos a isagoge de Porfírio ou o Tratado dos Predicáveis, e depois as categorias ou predicamentos de Aristóteles, e depois os transcendentais, etc., estávamos no âmbito da primeira operação do intelecto. Ao estudarmos o Tratado do Perihermeneias, estávamos no âmbito da segunda operação do intelecto. Agora estamos no âmbito da terceira operação do intelecto, que já estudamos na aula 10, justamente na aula 10. Então, há que retomar esta aula e este documento que lhes disponibilizo, exatamente para que nos calcemos, para que pisemos em terreno firme antes de entrar nos primeiros analíticos ou analíticos anteriores. Pois bem, acompanhe-me, eu vou ler e esclarecendo pouco a pouco o que ler, O documento, como se hão de lembrar, é como se responde à questão propter quid, ou para entender a terceira operação do intelecto. Pois bem, para começar, antes de tudo, como está posto aí, deem-se exemplos atinentes às 4 espécies de causas. Já falamos das 4 causas e elas estão supostas em todos estes nos 2 tratados que se seguirão, os tratados dos analíticos. Pois bem, deem-se exemplos atinentes às 4 espécies de causas. Primeiro exemplo. Por que o homem é corruptível? Porque é corpóreo, porque tem corpo. Que causa é esta? É a causa material. 2. Por que o homem é social? Porque é racional, porque é dotado de razão. Esta é a causa formal. 3. Por que o homem deve sacrificar sua vida a Deus? Porque Deus lhe deu a vida. Esta é a causa eficiente. E 4. Por que o homem deve agir virtuosamente?
porque seu fim, sua finalidade, é o bem universal, que é Deus mesmo, e esta é a causa final. Mas não basta pôr estes exemplos, é preciso desenvolvê-los. Pois bem, 2. Desenvolvamos tais respostas. Primeiro, por que o homem é corruptível? O homem é corruptível porque é corpóreo e todo ente corpóreo é corruptível. Por que o homem é social? O homem é social porque é racional e é próprio do animal racional aperfeiçoar-se em sociedade. 3. Por que o homem deve sacrificar sua vida? O homem deve sacrificar sua vida porque recebe de Deus a vida. E todo aquele que recebe dele a vida deve sacrificar sua vida a ele. Por que o homem deve agir virtuosamente? O homem deve agir virtuosamente porque seu fim é o bem universal ou Deus mesmo. E todo aquele que se ordena ao bem universal há de agir segundo a virtude. Apenas uma digressãozinha. Eu desenvolvo bastante isto, desenvolvo muito isto exatamente no meu livro Da Arte do Belo. Pois bem, mas é preciso insistir ainda. Vocês já hão de ter notado que isto é uma estrutura mental. Há algo aí que se repete nos 4 exemplos segundo as 4 causas. Uma mesma estrutura mental, como que triangular. Há uma triangularidade, uma estrutura mental triangular que se repete em todos estes exemplos que dei, sempre referidos às 4 causas. Pois bem, 3. Insista-se ainda nesta estrutura mental, atendo-nos agora ao que antecede a conclusão de que o homem é corruptível, a de que o homem é social, a de que o homem deve sacrificar sua vida e a de que o homem deve agir virtuosamente. Pois bem, na primeira proposição que antecede a tais conclusões, assinala-se que a causa pertence ou é pertinente ao sujeito. Lembre-se, sujeito e predicado. O homem é branco. Sujeito, homem. Branco, predicado. É branco, predicado. Na primeira proposição, então, que antecede a tais conclusões, assinala-se que a causa pertence ou é pertinente ao sujeito. A. Dizendo porque é corpóreo, está entre aspas, indica-se, como vimos no item 1 acima, que o corpo é a causa material do homem. B. Dizendo porque é racional, entre aspas, porque é racional, indica-se que a razão é a causa formal do homem. C. Dizendo porque recebe de Deus a vida, indica-se que Deus é a causa eficiente do homem. E D. Dizendo que porque seu fim é o bem universal, indica-se que o bem universal é a causa final do homem. Relembre-se que a causa material é aquilo de que alguma coisa é feita, uma coisa é feita. A causa formal é aquilo que a coisa é ou aquilo pelo qual a coisa é o que é. O homem é o que é porque tem razão. A causa eficiente é aquela pela qual é feita a coisa e a causa final é aquela para o qual a coisa é feita. Número 2. Na segunda proposição que antecede a tais conclusões, assinala-se que a propriedade se segue, decorre da causa. A corruptibilidade segue-se de ter corpo, de ser corpóreo. B. A sociabilidade segue-se de ter razão, de ser racional. C. O dever de sacrificar sua vida segue-se de ter a Deus como dador de sua vida.
E D. O agir virtuosamente segue-se de ter por fim o bem universal. Pois bem, estamos no âmbito da terceira operação do intelecto, cuja obra é a argumentação. A primeira operação do intelecto é a simples apreensão ou inteligência dos indivisíveis ou incomplexos. Sua obra é o conceito ou a definição. Na segunda operação do intelecto, a segunda operação do intelecto é o juízo ou composição ou divisão. E sua obra é a proposição. Enquanto na terceira operação, que é o raciocínio, temos por obra dela, sua obra, a argumentatio, argumentatio, com T-I-O, argumentatio, ou seja, a argumentação. Pois bem, vamos ao item 4. A argumentação, argumentatio, é a obra da terceira operação do intelecto ou raciocínio, e seu signo oral ou escrito chama-se argumentação oral ou escrita. Antes de tudo, é uma argumentação mental, tá? É cordial. Pois bem, chama-se argumentação oral ou escrita, que consiste precisamente em apresentar em certa ordem as duas proposições antecedentes e a consequente. Logo, trata-se de 3 proposições. Lembremos-nos que a proposição é a obra da segunda operação do intelecto, com o auxílio de certos adjetivos determinativos e de certas conjunções. Vejamos. Insista-se, antes de tudo, em que a conclusão de que o sujeito tem tal propriedade, é corruptível, é social, deve sacrificar sua vida, deve agir virtuosamente, decorre de certa causa ser pertinente ou pertencer ao sujeito. Ter corpo, ter razão, ter a Deus por dador de seu ser, ter por fim alcançar o bem. E, veja, está em negrito, do fato de seguir-se desta causa aquela propriedade. A corruptibilidade segue-se de ter corpo. A sociabilidade segue-se de ser racional. O dever de sacrificar sua vida segue-se de ter a Deus por dador de sua vida. O dever de agir virtuosamente segue-se de ter por fim o bem universal. Ou seja, é algo que apenas antecipo aqui, né? O sujeito tem tal propriedade porque o sujeito tem tal causa e de tal causa decorre aquela propriedade. Temos, assim, a análise ou resolução, em que se passa de uma verdade conhecida por simples atribuição a uma verdade conhecida por sua causa. Ou, porque tal propriedade decorre de tal causa e tal causa é pertinente ao sujeito, o sujeito tem, por tal causa, aquela propriedade. Temos, assim, a invenção, em que se descobre uma verdade desconhecida. Tenhamos-lo suposto. Pois bem, antes de tudo, uma observação. Note-se que em ambas as maneiras se mantém a mesma triangularidade entre sujeito, causa e propriedade, e que a causa é sempre o termo médio que liga os dois outros termos ou extremos. Isso é importantíssimo, é a detecção do termo médio, saber o que é o termo médio, como veremos já na aula seguinte. Então, repita-se esta observação. Note-se que em ambas as maneiras se mantém a mesma triangularidade entre sujeito, causa e propriedade, e que a causa é sempre o termo médio que liga os dois outros termos ou extremos.
2. Nos silogismos seguintes, então veja, estamos agora, isto é o silogismo. Isto é o silogismo. Né? É disso que vamos tratar, segundo a figura, na próxima aula. E segundo a forma, na próxima aula não, no próximo tratado. E segundo a forma, no tratado seguinte, ou seja, dos analíticos posteriores. Pois bem, nos silogismos seguintes, temos exemplos da ordem e do modo como se expressa no signo linguístico da argumentácio ou argumentação tal relação entre o antecedente duplo, duas premissas, e seu consequente ou conclusão. Um silogismo se constitui, pois, de dois antecedentes, ou seja, duas premissas, e um consequente, ou seja, uma conclusão. Então vamos a estes exemplos. Vejam como se arma o silogismo, como se dá a figura do silogismo. Vejam que todo ora, logo, que estão em itálico, né? Não necessariamente se há de usar esses termos. Por exemplo, em vez de ora, pode usar-se mais. Em vez de logo, pode usar-se portanto, por conseguinte, por isso, desse modo, assim, não importa. Qualquer palavrinha que indique conclusão. Né? Então, o todo, como veremos, é uma das maneiras de iniciar o primeiro antecedente. Veremos, ou primeira premissa. A segunda premissa, ou segundo antecedente, pode começar-se por ora, por mais, né? E a terceira proposição, ou conclusão, ou consequente, há de começar por alguma palavrinha que indique conclusão. Por isso, portanto, por conseguinte, logo, desse modo, assim, não importa. Podem variar. Podem pôr o portanto, por conseguinte, no meio da frase. Né? O homem é corruptível. Portanto, o homem, portanto, é corruptível. Em vez de logo, o homem é corruptível. Ou seja, há mil maneiras de armar a coisa, mas sempre com esse esquema básico. Em alguma aula seguinte, falarei do ergotismo. Ergotismo vem de ergo, ou seja, logo em latim. Né? O que é o ergotismo? É o abuso de silogismos. Lembro-me de um autor, creio que era um padre da PUC antiga, né? Do Rio, se não me engano, em que todo o livro dele, um livro grossíssimo, todo ele era assim, todo não sei o que ou nenhum não sei o que. Ora, logo, todos. É o abuso do silogismo chamado ergotismo. Foi uma das coisas que pôs a perder a escolástica, por exemplo. A escolástica, em seu período nominalista, sobretudo, abusou do ergotismo. Já em Duns Scott, se nota algo deste abuso. Né? Algo deste abuso. Mas deixemos isso para mais adiante. Isso é uma setinha, estou apenas antecipando. Pois bem, repita-se esse número 2. Acompanhe-me com atenção. Nos silogismos seguintes, temos exemplos da ordem e do modo como se expressa no signo linguístico, ou vocal, oral ou por escrito, no signo linguístico da argumentácio, tal relação entre o antecedente duplo, entre os dois antecedentes, ou seja, as duas premissas, e seu consequente, ou seja, a conclusão. Acompanhe-me. Todo ente corpóreo é corruptível. Este é o antecedente, é a primeira premissa. É chamada, muitos chamam premissa maior. Premissa maior.
todo ente é corruptível, né? Isso que eu ponho entre parênteses é meramente explicativo, não faz parte do silogismo. Todo ente corpóreo é corruptível, ou seja, da causa ter corpo decorre a propriedade corruptível. Ora, mas o homem é. Se se tratar de mais, não se põe a vírgula. Se se tratar de ora, ponha-se vírgula. Ora, o homem é corpóreo, ou seja, a causa ter corpo é pertinente ou pertence ao sujeito homem. Logo, por conseguinte, portanto, assim, desse modo, o homem é corruptível, ou seja, a propriedade corruptível decorrente da causa ter corpo dá-se no sujeito homem. B. Todo o que é racional é social. Ou seja, da causa ter razão ou racionalidade decorre a propriedade social. Ora, o homem é racional, ou seja, a causa ter razão ou racionalidade é pertinente ou pertence ao sujeito homem. Logo, o homem é social. Ou seja, a propriedade social decorrente da causa ter razão ou racionalidade dá-se no sujeito homem. Outro exemplo, C. Todo o que recebe de Deus a vida deve sacrificar sua vida a ele. Ou seja, da causa receber de Deus a vida decorre a propriedade de dever sacrificar sua vida. Ora, o homem recebe a vida de Deus, ou seja, a causa receber a vida de Deus é pertinente ou pertence ao sujeito homem. Logo, o homem deve sacrificar sua vida, ou seja, a propriedade de dever sacrificar sua vida decorrente da causa receber de Deus a vida dá-se no sujeito homem. Quarto e último exemplo. Todo que tem por fim alcançar o bem universal deve agir virtuosamente, ou seja, da causa ter por fim alcançar o bem universal decorre a propriedade de dever agir virtuosamente. Ora, o homem tem por fim alcançar o bem universal, ou seja, a causa ter por fim alcançar o bem universal é pertinente ou pertence ao sujeito homem. Logo, o homem deve agir virtuosamente, ou seja, a propriedade agir virtuosamente decorrente da causa alcançar o bem universal dá-se no sujeito homem. Pois bem, relembramos assim uma importante aula nossa, essa nossa aula 10, né? Que, como disse então, certamente o disse, não recordo ao certo se o disse, mas provavelmente sim, disse que isso se entenderia melhor mais adiante. E, efetivamente, é a partir das aulas seguintes que isso se entenderá perfeitamente. Mas vejam, voltem a estes exemplos e verão que há dupla coisa aí. Há aquilo que Aristóteles mesmo e Santo Tomás com ele chamavam forma e matéria. O que é a forma? Para Aristóteles e Santo Tomás de Aquino. Aqui. A forma aqui ele se refere à figura do silogismo. Lembrem-se, quarta espécie do acidente de qualidade, forma e figura. E a matéria aqui é considerada aquilo que se diz dentro desses silogismos. O conteúdo desse silogismo, para simplificar o assunto. E a este conteúdo chama-o, Aristóteles e Santo Tomás de Aquino chamam-no matéria, a matéria do silogismo. Enquanto a figura eles chamam forma. Pois bem, já falei disso que vou falar agora,
mas o repetirei. Agora, talvez vocês tenham melhor condição de aprender o que eu quero dizer. Conquanto à apreensão global do que quero dizer aqui, do que vou dizer, só se dará no desenvolvimento dos dois tratados que se seguirão, os analíticos anteriores e os analíticos posteriores. Pois bem, aquilo que Aristóteles chama matéria, entendeu literalmente João de Santo Tomás como matéria da forma, assim como o nosso corpo é matéria da nossa alma. Ou seja, a nossa alma é a forma e o corpo é a matéria. Entendeu literalmente como analogia com a forma substancial. A alma, por exemplo, a forma das coisas, a causa formal, aquilo que faz que a coisa seja o que ela é. O que faz que sejamos nós, os homens, homens. O que nos faz homens? A nossa alma. Pois bem, João de Santo Tomás, o grande João de Santo Tomás, entendeu que aquilo que eu chamo figura do silogismo era a forma com analogia para esta forma substancial e a matéria com analogia para a matéria de uma forma substancial. Mas isto é profundamente equivocado. Como já antecipei, a forma do silogismo é sua figura. E em verdade, a sua figura é que é matéria para aquilo que se trata nos segundos analíticos. Os primeiros analíticos tratam a figura do silogismo. Os segundos tratam da forma desta figura, forma com analogia da forma substancial. Por quê? Vocês hão de lembrar-se que quando eu tratei das palavras no âmbito do gramatical, da linguagem, eu disse que a palavra ela tem uma figura. Ela tem uma figura, obviamente. A palavra tem uma figura. Como uma estátua tem uma figura, como uma pintura tem uma figura, como um filme tem uma figura. É uma figura, um produto artificial, né? E esta figura é o de um corpo. Um corpo. A palavra tem um corpo com certa figura, assim como nós somos um corpo com certa figura. Eu posso desenhar só o perfil, só o contorno da figura humana, perfeitamente, que represente a todos, altos, baixos, gordos, magros, velhos, jovens, todos podem ser representados por certa figura. Né? Então, uma palavra tem corpo, é o corpo da palavra, carro, camisa, árvore, esse é o corpo da palavra. E este corpo também a figura da palavra, tem a figura da palavra. E lembrem-se que eu disse que o sentido da palavra, o significado da palavra, estava para este corpo, assim como a alma está para o corpo do animal. Se tomamos uma palavra estrangeira, por exemplo, uma espanhola como boato, logo veremos que esta palavrinha não é o mesmo que o nosso boato. Boato é outra coisa, não sabemos o que seja. Pois bem, vemos a palavrinha boato, espanhola, olhámo-la, não sabemos o que quer dizer, e ela afigura-se-nos como um cadáver. É como quando vemos o corpo de um tigre ou de um leão morto, de um cão morto. Nós vemos ainda a figura, o corpo do leão, o corpo do tigre, o corpo do cão,
mas já não tem alma. Está morto. É um cadáver. Da mesma forma, uma palavra estrangeira que se nos mostre como palavra, com corpo de palavra, com figura de palavra, e de que, no entanto, não conheçamos, não saibamos o significado, é para nós como um cadáver de palavra. Como um cadáver de palavra. Pois bem, analogamente, aquilo que se trata nos segundos analíticos, ao contrário do que pretendeu ou de como entendeu João de Santo Tomás, transmitindo a tantos tomistas, entre os quais Jacques Maritain, e a este que vos fala, que por cerca de, 10 anos ou mais, seguiu a Santo Tomás, a João de Santo Tomás nisso, a Maritain nisso, na minha faculdade de filosofia do Mosteiro de São Bento, seguir a esta opinião. Né? Então, ao contrário desta opinião, aquilo que se estuda nos segundos analíticos está para aquilo que se estuda nos primeiros analíticos, assim como a alma está para o corpo. Nos primeiros analíticos, estuda-se o corpo, a figura do silogismo, enquanto nos segundos analíticos ou analíticos posteriores, estuda-se a alma do silogismo. Por isso é que, em verdade, o formal, o mais importante, digamos, a causa formal do silogismo, está nos segundos analíticos. O entendimento equivocado que João de Santo Tomás teve a respeito disso, seu entendimento literal dos termos forma e matéria usados por Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, ocasionou coisas muito ruins. Por exemplo, Jacques Maritain, em seu livrinho de lógica, ele trata do que seria para ele a causa formal do silogismo e deixa para as calendas o tratar a matéria do silogismo. Nunca se completou. Nunca o fez. Muitos tomistas assim agiram, considerando que o mais importante era o tratado nos primeiros analíticos, foi deixando para lá, empurrando para as calendas o tratado do menos importante, do material. Quando, obviamente, desculpem, obviamente é um exagero meu, quando lemos os primeiros analíticos de Aristóteles, que Santo Tomás, infelizmente, não comentou, e que comentarei no livro da figura do silogismo. Espero que saia no ano que vem, mas já não estou tão seguro disto, mas sairá em alguma altura, se Deus quiser, literalmente, se Deus quiser. E quando lemos os segundos analíticos ou analíticos posteriores e seu extraordinário comentário por Santo Tomás, que ele completou, ele não deixou incompleto como fez com Hermenéias, veja a importância que dava Santo Tomás aos analíticos posteriores. A centralidade que ele dava aos analíticos posteriores, não só com relação ao mesmo silogismo, mas com relação à lógica como um todo. É o mais formal, não só dos analíticos, não só na analítica, não só do silogismo, mas da lógica em geral, das três operações do intelecto em geral. É o formal, é o mais propriamente formal. Está para o restante, assim como a alma está para o corpo. É o formal.
É aquilo pelo qual a coisa é o que é. Muito bem? Então, inverteremos, iremos na contramão, a contrapelo do que fez João de Santo Tomás, criando uma verdadeira escola. Uma escola que chegou a Jacques Maritain, em que toda uma geração de tomistas, até a minha mesma, se formou. Eu, durante 10 anos ou mais, repeti aquilo que eu aprendi de um grande professor de lógica, chamado Dias, era um argentino, um maritaniano convicto, profundo conhecedor da obra de Maritain e de João de Santo Tomás. Eu repeti aquilo que ele me ensinou por mais de 10 anos, até topar com a negação dessa doutrina na obra do padre Álvaro Calderón, Umbrales de la Filosofia. A partir daí, pude, ao reaprender a coisa com o padre Calderón, pude eu desenvolver de minha parte o que se seguirá no livro da figura do silogismo, se Deus quiser, e nas aulas que darei aqui sobre o tratado da demonstração, ou seja, o tratado dos segundos analíticos ou analíticos posteriores. Por que não escrevo eu um livro também sobre a demonstração, o tratado da demonstração? Por dupla razão. Primeiro, eu não pretendia fazê-lo porque o padre Álvaro Calderón havia prometido fazê-lo. Bom, mas depois, são tantos os meus projetos, e Santo Tomás, ainda que algo assistematicamente comentou os segundos analíticos, por que insistirei nisto, né? Basta fazer como tenho feito e insistido junto a editoras católicas e a tradutores que se traduza esta obra admirável de Santo Tomás. Eu apresentaria, prologaria com muito prazer, faria revisão da tradução, anotaria, faria notas, etc. e tal, para esta obra fundamental. Não pretendo chover no molhado, né? Ou seja, ainda que, como diria o padre Calderón, se pudesse dar uma sistematicidade muito maior que a que deu Santo Tomás, porque seu comentário é ad literam, é literal, né? Então supõe o acompanhamento estrito, letra a letra, daquilo que escrevera Aristóteles. O fato é que aí está o livro. Já sou um velho, não tenho por que aventurar-me numa seara já tão explorada pelo maior dos mestres, que foi Tomás de Aquino. O próprio Calderón, aliás, desistiu de sua empreitada. Em seu livro La Naturaleza e suas causas, ou seja, a natureza e suas causas, de que me valerei grandemente ao tratar a física geral, aqui na escola tomista, diz ele, na sua apresentação, que deixou para lá seu tratado de lógica maior, né? Então, repita-se o dito. O formal, não só da analítica, mas de toda a lógica. O formal, não só da terceira operação do intelecto, mas de todas as operações de intelecto em conjunto, tomadas em conjunto, é o tratado da demonstração, é o formal, é o ápice. E é fundamental, como verão. Aliás, é admirável. Realmente é um tratado que não se esquece depois que se compreende, né? Ele penetra profundamente na alma, crava-se na alma, e quando
o faz, quando se crava em nossa alma, ele se torna como que connatural a nós. A partir de agora, temos condições de escrever livros ou opúsculos sobre isto ou aquilo, fundados no mais formal da lógica, que é o tratado da demonstração. Pois bem, outro erro de Santo Tomás, de João de Santo Tomás, perdão, foi considerar que, em sentido estrito, a lógica se reduz à analítica. Isto é um erro. Já vimos que a lógica tem por matéria as 3 operações do intelecto. Por quê? Porque a terceira supõe a segunda e a segunda supõe a primeira. Ora, como a lógica é a arte de fazer alcançar a ciência pela demonstração, com ordem, com facilidade e sem erro, e como a demonstração supõe o juízo, que por sua vez supõe a simples apreensão, logo, a matéria da lógica, aquilo que ela ordena em ordem ao alcançamento da ciência, é o conjunto das 3 operações. Naturalmente, o mais formal, já o disse, está na terceira operação do intelecto, e mais particularmente no tratado da demonstração. Pois bem, isso eu não fiz senão repetir até aqui tudo que já disse em alguma ou algumas aulas. Mas é importante que se retenha isso para que nossos próximos passos sejam mais sólidos. Pois bem, um esclarecimento prévio quanto ao que trataremos na aula seguinte, ou seja, o tratado dos primeiros analíticos ou analíticos anteriores, ou o que eu chamo o tratado da figura do silogismo. Muitos autores, aliás, usam figura também em outro sentido. Tá, já o veremos na aula seguinte. Mas o fato é que quem se aventurou, aliás, a ler Aristóteles, se não tinha experiência para fazê-lo, quem se aventurou a ler os primeiros analíticos esbarra numa selva. Aliás, os segundos analíticos também, né? Aquele estilo lacônico de Aristóteles, elíptico, né? É de atordoar qualquer iniciante. Por isso é que pretendo escrever da figura do silogismo, para que facilitar a vida de todo mundo, até a minha, pela sistematização. Pois bem, aqui no curso, eu não poderia dar o tratado da figura do silogismo com toda a multidão, a profusão de detalhes com que o darei no livro. Por quê? Porque, como verão, o tratado da figura do silogismo depende grandemente de coisas visuais. É de difícil repetição na oralidade. É muito difícil. Vocês verão. Mas, se assim é, que farei eu, na próxima aula, ao dar o tratado dos primeiros analíticos, ou analíticos anteriores, ou o tratado da figura do silogismo? Dar-lhes-ei o essencial. Aquilo que é indispensável para que se compreenda perfeitamente o tratado da demonstração, ou segundo os analíticos ou analíticos posteriores. De modo tal que pretendo esgotar o assunto na escola tomista
na próxima aula. O Tratado dos Primeiros Analíticos ou da Figura do Silogismo, pretendo esgotá-lo na próxima aula. Não sei se serei feliz se o conseguirei. Lembrem-se que estou tentando que as aulas não sejam demasiado longas, né? Dada o aumento da complexidade do assunto, um aumento progressivo da complexidade. Mas, juntando essas duas razões, temos a razão de por que pretendo dar o assunto em uma só aula, deixando o restante das aulas sobre analítica para os segundos analíticos ou analíticos posteriores. Dar-lhes-ei, repita-se o essencial. Aquilo sem o qual não entenderiam o próximo tratado, o Tratado da Demonstração. Pois bem, lhes disponibilizarei um documento em que visualizarão a coisa. E como verão, vocês terão de valer-se de algo que se chama recursos mnemônicos, relativos à memória. Lembro-me que no meu ginásio ou primário, já não recordo, eu tive uma matéria chamada mnemônica. Ensinavam-nos a memorizar. Claro, a memória é como se fora algo elástico. Quanto mais se usa com o tempo, com a disciplina do estudo, etc., com a leitura crescente, progressiva, com o afastamento das distrações do mundo, a nossa memória como que se amplia, ou seja, ela vai comportando cada vez mais coisas, vai ficando uma memória cada vez melhor, cada vez mais elefantina, né? Dizem que o elefante tem grande memória, sei lá. É uma memória cada vez maior, né? Mas a mnemônica ensina um conjunto de recursos que nos auxiliam a memorizar. Isto acabou porque o ensino moderno, perdoem-me a sinceridade, o estúpido ensino moderno, diz que esse negócio de memorizar é decoreba. Não é para Deus do céu. Verão na próxima aula a importância da memorização. Mas verão também, eu lhes darei recursos mnemônicos quanto à figura do silogismo que foram inventados na escolástica. Os escolásticos inventaram certos recursos mnemônicos quanto à figura do silogismo que nos facilitam não só sua memorização, mas nos facilitam enormemente o estudo do Tratado da Demonstração, o posterior. Então, lhes darei um documento com esses recursos, será um quadrozinho, e vocês esforçar-se-ão por, valendo-se desses recursos, memorizar os modos do silogismo. Nesta próxima aula estará suposto o que vimos no Tratado do Peri-Hermenéias. Estará suposto. Como digo e redigo, a terceira operação supõe a segunda, que por sua vez supõe a primeira. Então agora está na hora de ter por suposto o que foi tratado no Peri-Hermenéias, e com esses recursos mnemônicos, teremos condições de memorizar os modos do silogismo. Figura e modo do silogismo. Tudo isso memorizaremos, né? Verão que será um exercício agradável. Não quer dizer que vocês saibam na hora. Eu demorei. Mas, como é mesmo, volta-se, e assim vai até que um dia a memorização se dá efetivamente. Pois bem, como disse, esta seria uma aula mais breve,
termino por aqui, agradecendo-lhes imensamente a atenção e convidando-os à nossa próxima aula, 55ª aula da Escola Thomista, em que trataremos da figura do silogismo. Muito obrigado.